para falar sobre isso, eu tenho que falar sobre o papel do Estado em nossa Constituição Federal, né? Eu mais uma vez, como eu falei na live anterior, eu não quero falar do papel que o Estado deveria ter, né? Não quero aqui ter uma discussão se é melhor ter um Estado mais liberal, ou um Estado mais social-democrata, ou um Estado socialista, comunista. A minha questão não é essa. Eu quero explicar para vocês o tipo de Estado que foi erigido na nossa Constituição, né? E é evidentemente que alguns aspectos desse Estado podem ser modificados via emenda constitucional, mas enquanto isso não for feito, um professor de Direito Constitucional tem que explicar qual é o Estado constitucional, né, que a nossa Constituição de 88 elegeu, né? E esse Estado, certamente, é aquele Estado, a ideologia política da Constituição é uma ideologia social-democrata, né? O que significa isso em termos bem simplórios, já que eu falei bastante disso na live anterior. Isso significa que um Estado social-democrata é aquele que diz que o capitalismo é o sistema de trocas comerciais, o capitalismo pode-se dizer é o sistema econômico, é o sistema ideológico, porém, esse capitalismo não é totalmente livre, né? Esse capitalismo, há um controle do Estado sobre essas trocas comerciais, sobre essa dinâmica dessa sociedade de mercado. É por isso que a Constituição, lá no 170, vai falar sobre a intervenção do Estado na economia, intervenção do Estado na sociedade. É por isso que um dos princípios da República Federativa do Brasil são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, há uma tentativa de conciliar os interesses do capital com os interesses dos trabalhadores, etc, etc. Nesse momento de crise de coronavírus, bom dia, Caio. Nesse momento de crise de coronavírus, cabe ao Estado, erigido pela Constituição brasileira, ter uma participação ativa na resolução dessa crise. Por quê? Porque o Estado erige como um dos direitos fundamentais o direito à saúde, né? Então, o Estado ele tem que tutelar essa saúde. Bom dia, Caio. Para tanto, é por isso que, além das disposições constitucionais, a Lei 13.979 de 2020, que foi uma lei que regula o combate ao coronavírus no Poder Executivo Federal, com pretensão de regular no país inteiro, e daí vão surgir esses inúmeros conflitos. Essa lei propõe como técnicas as técnicas de isolamento, as técnicas de restrição de locomoção, as técnicas de interdição de serviços públicos e atividades não essenciais, interdição de circulação de pessoas, bem como, e aí um problema constitucional que está sendo debatido. Bom dia, Marcos. Que com a centralização da implementação dessas técnicas, e essa centralização se daria no Poder Executivo Federal através de uma conciliação de ministérios entre o Ministério da Saúde, Ministério da Segurança Pública, né, da Justiça e Segurança Pública, e Ministério da Infraestrutura, né? Então o Estado ele tem essa participação. Bom dia, Edivalderson. Ele tem essa participação no combate ao coronavírus, e por isso ele erigiu essa lei. E qual é o fundamento jurídico dessa restrição de tantas atividades? O fundamento jurídico é um fundamento que vocês aprendem lá no direito administrativo, que é a ideia de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Quando há um conflito entre interesses particulares e um interesse público por meio de uma atividade pública em sentido estrito, prevalece o interesse
público. É isso que a gente aprende em direito administrativo. Através de que o Estado utiliza o poder de polícia, aquele previsto lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que é a possibilidade que o Estado tem de restrição de bens, restrição de atividades no interesse do âmbito público, no interesse público, da prevalência do interesse público. Mais uma vez, aqueles que chegaram na live, eu não tô querendo fazer uma live de filosofia política. Se vocês quiserem, eu já deixei uma pergunta lá no Insta sobre qual é o tema da próxima live. Aqueles que estão chegando agora, eu sempre faço lives que são sugeridas por vocês. O que eu tô querendo dizer é qual é a estrutura de Estado escolhida por nossa Constituição. Isso significa que essa estrutura pode ser modificada em algum dia, alguns termos dessa estrutura. Então, uma Constituição social-democrata como a nossa é uma Constituição em que o Estado é atuante. O Estado intervém tanto na economia quanto na sociedade através do seu poder de polícia, capacidade de restrição de atividade.